Graça e paz de Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa nossa escola dominical de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição de número 3 da nossa revista Atos, 30 anos que mudaram o mundo. Atos dos Apóstolos. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós vamos falar sobre esta revista que traz praticamente uma introdução do que é a Igreja de Cristo e as primeiras ações movidas pelos apóstolos. Como na primeira lição o autor bem lembrou, talvez o nome do livro mesmo fosse Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque nós vemos um mover muito profundo e um direcionamento muito profundo do Espírito Santo na vida de todos estes irmãos, estes apóstolos de Cristo, genuinamente apóstolos de Cristo, que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Então, meus queridos, nós vamos ler o nosso texto básico, aqui o tema, a chegada do poder, nosso texto básico que está em Atos 2, versículos 1 e 2. Mas antes, eu gostaria que nós orássemos e pedíssemos a misericórdia de Deus sobre nós nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, que nós nos reunimos, ainda que virtualmente, mas nós nos assentamos ao redor da Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado durante todo este tempo de afastamento físico, mas que o Teu Espírito tem nos unido pelo amor de Cristo e tem selado a nossa comunhão. Em especial, nós clamamos que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que atuou na vida destes irmãos que nós estudaremos hoje, possa atuar nos nossos corações, possa encher-nos da sua doce presença, possa ensinar-nos as Tuas verdades, possa nos capacitar para falar deste Evangelho e que através dele nós possamos ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, encha-nos, Deus, do Teu Espírito Santo, e que o que viemos a aprender, que viemos a estudar, seja ensinado por Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho, clamamos amém. Então vamos lá, irmãos. Versículo-chave, Atos 2, 1 e 2. Eu leio na minha tradução da NVI. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pois bem, talvez você ache estranho, né, a NVI tratar Pentecoste no singular, mas é isso mesmo. Essa versão apresenta para nós o texto no singular. Não faz muita diferença porque nós vamos estudar, não. Apenas a linguagem. Mas na tua Almeida Revista e Corrigida deve tratar a expressão no plural. Pentecostes. Pois então tá aí. Vamos lá, meus queridos. O Pentecostes, ou Pentecoste, era uma festa tradicional estabelecida no Novo Testamento. Pentecoste não foi um evento que aconteceu e que nasceu no Novo Testamento. Ele não nasceu em Atos 2. Ele é uma das 3 festas oficiais do calendário judeu. Uma das 3 festas tradicionais do calendário judeu. A primeira delas é a festa da Páscoa. A festa do Pentecostes é aquela que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. A Páscoa acontecia num sábado, que é a chamada de Pessac no calendário judeu, que simboliza ou que festeja a saída do povo de Israel do Egito, a saída dos escravos hebreus do Egito. Essa festa, essa expressão Pessac vem justamente de passagem, né? A passagem dessa condição de escravo para a condição de livre, mas a passagem também do território egípcio para o território que o Senhor havia prometido, para a terra prometida. Então, o Pessac, ou a Páscoa, está estabelecida no calendário judeu, lá em Levíticos 23, de 4 a 7. Depois nós temos, e a passagem do Pessac acontecia num sábado. Então nós temos ali 49 dias depois, mais um, que é a festa de Pentecostes, 50 dias. O Penta é justamente isso, de 50, de 5, né? Então nós temos 50 dias após a festa da Páscoa, nós temos a celebração da festa de Pentecostes. E a última festa tradicional é a festa dos tabernáculos, ou também chamada de festa das cabanas. Então, o 50º dia após o sábado da Pessac, também conhecido como festa das colheitas ou festa das semanas. Era a festa onde o povo judeu, onde o povo hebreu celebrava a colheita, celebrava a fartura da sua plantação que o Senhor havia lhes concedido. Reconhecendo sempre a soberania de Deus, reconhecendo que dando fartura ou não, tudo vinha do Senhor. Esse sentimento de gratidão é muito presente nas festas judaicas. Então nós temos aí, na chegada do poder, a chegada do poder vinda pelo Espírito Santo de Deus, enviada por Jesus, já havia sido pré-anunciada, já havia sido informada. Não veio de surpresa, as pessoas tinham no seu coração essa expectativa, como nós vimos na aula passada, ministrada pelo pastor. E nós temos
A narrativa de Lucas, no seu outro livro, no Evangelho de Lucas, no finalzinho do Evangelho, onde o Senhor Jesus faz essa promessa. E o Senhor Jesus diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O Senhor Jesus havia dito que o Consolador viria. E aqui ele dá uma orientação adicional, que para que as pessoas desfrutassem desse Consolador e tivessem essa experiência vívida, pessoalmente, presencialmente, eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém. E isso aconteceu, as festas tradicionais aconteciam na cidade de Jerusalém. Era o momento em que todos os judeus, todos os hebreus que haviam sido dispersos, voltavam a Jerusalém para celebrarem essas festas tradicionais. E o Senhor Jesus diz a todos aqueles que deveriam ali permanecer que eles seriam revestidos de poder. Olha o que essa expressão nos diz. Vestidos novamente. Significa ser coberto ou recoberto. Significa que todas aquelas vestes que até então simulavam talvez não seja a expressão mais correta, mas que anunciavam ou demonstravam o poder de Deus, seriam novamente vestidas, seria uma capa que envolveria completamente toda a noção de religiosidade e a noção de cristianismo e de fé em Cristo. Seria dada através da unção desse Espírito Santo que viria tomar todos aqueles que eram salvos por Cristo. Lembrando, como o pastor disse na aula passada, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era realizada de forma diversa. O Espírito Santo não era uma habitação permanente do salvo. Ele realizava a sua obra, mas ele não habitava permanentemente no salvo. Então nós temos uma diferença de atuação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Uma diferença tanto qualitativa quanto quantitativa. O estudo aqui não é a soteriologia, não é a pneumatologia, mas ela vai mostrar para nós que o Espírito Santo agia de uma forma diversa do Antigo Testamento, da qual ele vai passar a agir no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente o salvo. No Antigo Testamento, não vemos essa habitação permanente na vida do salvo. Nós vemos a ação do Espírito Santo em todo o tempo, auxiliando a vida daqueles que professam a fé em Deus, no Javé, mas agora nós temos o Espírito Santo passaremos a ter o Espírito Santo como habitação permanente. Significa, antecipo até algumas conclusões, que uma vez que você foi salvo, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no seu coração. Isso, pessoas que são genuinamente salvas por Cristo. Não pessoas que foram convencidas de poucas verdades do Evangelho, não pessoas que afirmam com lábios serem cristãs. Nós estamos falando de uma transformação espiritual, interna e completa. Essa é aquela em que nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Mas esse é ponto para uma outra aula, apenas com uma questão introdutória aqui. E ele diz que seremos revestidos do poder do alto. O pastor Gustavo já mencionou essa expressão. Poder vem da expressão grega dunamis ou dunamis, que é a mesma raiz da palavra dinamite que nós temos nos dias de hoje. Então, quando você vê uma dinamite sendo acionada, ela gera uma energia, ela gera um poder tão intenso que é capaz de destruir rochas inteiras. Então, este poder, essa energia gerada pelo Espírito Santo é semelhante à mesma expressão utilizada no dunamis, que é uma massa, uma dinamite capaz de destruir uma grande quantidade de rocha sólida. E, de fato, é o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Não existe elemento natural mais sólido, mais duro, mais rígido do que o coração de um homem sem Deus. E quando o Espírito Santo de Deus atua nesse coração, ele destrói essa rocha que é sólida, essa pedra que é intransponível, que é insondável. O Espírito Santo destrói isso, esfarela isso, de modo que este coração que era endurecido agora está suscetível, e transformou-se no coração de carne, apto para ouvir as verdades do Evangelho e para seguir o caminho de Cristo. Então, este é o poder que o Evangelho, que o Espírito Santo de Deus traz do alto. É diferente de muito conceito de poder que a gente vê pregado por muitas pessoas em diversos tipos de igreja, onde este poder não passa de manifestações diversas, né? Então, muitas vezes pessoas resumem este tipo de poder a manifestações carismáticas, a profecias, a línguas. Não é o ponto tratar isso agora, não vamos nem falar sobre a contemporaneidade disso, se isso acontece, não é o foco. O ponto é,
O poder que nós vemos dado pelo Espírito Santo não é com esta finalidade, não tem esta finalidade. É um poder de capacitação, de levar o evangelho, de conversão de pessoas. É o poder que o Espírito Santo age no coração das pessoas. Então vamos lá. Poder, o dunamis do Senhor, a pregação do evangelho, expansão da igreja. A expansão da igreja. Nós vimos que depois que a igreja foi capacitada com esse poder, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Dos 12 apóstolos de Cristo que estavam presentes naquele dia, mais aqueles 120 irmãos, no primeiro dia da descida do Espírito Santo, no primeiro momento que o Espírito Santo desceu na igreja de Cristo, naqueles irmãos que estavam reunidos no cenáculo, nós temos ali o registro de 3.000 conversões. Não há no mundo nenhum orador capaz de produzir 3.000 prosélitos em uma única ocasião, se não for a ação do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo agiu de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, o dunamis do Espírito de Deus produziu ali, quebrou aqueles corações de pedra, e nós tivemos 3.000 conversões no primeiro culto. Então nós vemos aí a expansão da igreja, e esses irmãos levaram o evangelho para todo mundo conhecido. E a razão pela qual esse evangelho chegou até nós, a razão pela qual você é salvo. Porque o dunamis do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus quebrou o teu coração de pedra e reavivou esse coração no coração de carne, capaz de amar, capaz de servir. Outra ação do Espírito que é no Pentecostes a igreja de Cristo foi selada. É um outro símbolo do Espírito Santo, é uma outra atividade que nós vemos, a atribuição do Espírito, que é selar, que é colocar uma marca, uma garantia de que aquele ser que foi convertido ao Senhor é propriedade do Senhor e que ninguém será capaz de tirar a propriedade de Deus sobre aquela vida, ninguém será capaz de roubá-lo. Não é isso? Nós temos aquela narrativa de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, que ele retrata o Espírito Santo de Deus como um selo, que o Espírito colocou sobre nós o selo. E esse selo é da propriedade. É aquela marca que nós vemos os pecuaristas colocarem no animal, né? Aquele carimbo quente que sela profundamente a sua pele e demonstra que aquele animal pertence àquele pecuarista. Não somos animais e o Senhor Jesus não é um pecuarista, mas ele selou o nosso espírito de forma que todas as hostes malignas sabem que nós pertencemos ao Senhor Jesus e que não há ninguém que possa tirar-nos da sua propriedade. Então a igreja foi selada e o Pentecostes marcou aí o início da era da igreja. Nós temos Cristo anunciando o seu rebanho, nós temos Cristo falando da sua igreja. E nós temos o Espírito Santo solidificando o início dessa igreja. A partir daqui nós temos a igreja de Cristo consolidada. Não temos uma igreja com nome, não temos uma igreja com placa, mas temos uma igreja consolidada. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume para não estourar depois para você. Nós temos a igreja de Cristo consolidada. Mais tarde essa igreja foi crescer, depois essas igrejas foram divididas de acordo com a sua doutrina, de acordo com o seu entendimento bíblico, ou de acordo com o seu não entendimento bíblico, de acordo com seus interesses, enfim. Nós temos a igreja nascida e estabelecida nesse momento, através desta ação do Espírito Santo de Deus. E depois o autor vai tratar para nós aqui 4 perspectivas do dia de Pentecostes. E essas perspectivas que ele vai trazer é a partir de um livro de John Stott, que nós já conhecemos. Nós já estudamos vários livros de John Stott, tanto nas classes de jovens quanto na classe de adultos. Se não estiver enganado, me corrijam, por favor, depois. Talvez o último tenha sido Discípulo Radical. Não lembro se foi Discípulo Radical ou A Cruz de Cristo. Mas foi um desses dois aí. Os dois nós estudamos. Então, a partir do livro chamado A Mensagem de Atos dos Apóstolos, de John Stott, o autor extraiu essas 4 perspectivas que nós vamos estudar aqui. Então, o John Stott vai trazer para nós a informação de que, primeiro, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, é o ato final antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Significa que esse fato, que esse acontecimento no dia de Pentecostes é a última demonstração sobrenatural, grandiosa do Espírito Santo de Deus antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós temos toda aquela história da salvação e da redenção. Nós temos a criação do mundo, nós temos a queda e nós temos a redenção. Dentro da redenção nós temos a fase de humilhação de Jesus Cristo, quando ele deixa a sua condição de divindade absoluta e se torna um homem, e se torna uma criança.
Nós temos a encarnação, essa fase da humilhação chamada também de encarnação. Acho que estou falando alto, está dando uns picos aqui, vou baixar mais um pouquinho. Então, essa fase da humilhação é chamada de encarnação. Esse Deus que se torna homem, esse Deus cresce, ele vive, ele sofre, ele tem dores, ele chora, ele morre, ele ressuscita, ele vai aos céus. E a promessa dele é que nós não ficaremos órfãos. E em cumprimento dessa promessa, ele manda a nós o Espírito Santo de Deus. Este, quando vem à sua igreja, ele mostra que ele chegou à sua igreja, que não é algo normal. Como nós vimos, e nós veremos também mais um pouco além, não é algo que acontece todos os dias, não é algo natural. A descida do Espírito Santo foi algo que foi demonstrado audivelmente, visivelmente, e utilizando todos os sensores da experiência humana. O Espírito Santo foi visto, foi ouvido e foi sentido. Então ele demonstrou que ele chegou. E uma experiência como essa não acontecerá novamente antes da vinda de Cristo. Foi o grande e último ato sobrenatural que demonstrou o poder de Cristo no mundo. Nós temos... você está falando que o Espírito Santo não age. Não estou falando absolutamente nada disso. E nem dei a entender isso. O que eu digo é que manifestações de tal magnitude não serão mais vistas na Terra até que o Senhor Jesus volte. Ele foi um ato único e cabal. Um novo ato dessa magnitude só veremos com a vinda de Cristo. Por óbvio que o Espírito Santo continua agindo da forma que ele quer agir. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Ele age soberanamente da forma que ele quer agir, independente do que a gente quer ou do que a gente faça. Ele continua curando, ele continua salvando, ele continua se manifestando, ele continua dando dons aos homens. Mas uma manifestação dessa magnitude não ocorrerá novamente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo é também uma ferramenta para os apóstolos. O Senhor Jesus havia prometido aos apóstolos que eles seriam suas testemunhas. Que essas testemunhas iriam por todo o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Contudo, após a morte de Jesus Cristo, nós temos o quê? Um grupo de apóstolos que foram nomeados por Jesus, que receberam o poder de Jesus para testemunhar, mas um grupo de homens que estão totalmente acovardados, totalmente com medo. Tanto que você lembra que quando da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece para esses apóstolos, eles estavam todos trancados dentro de uma casa, com a chave passada por dentro, com medo de serem mortos, com medo do que o mundo iria oferecer a eles, com medo de como seria a pregação do seu evangelho. Mas a descida do Espírito Santo deu a esses homens poder e eles não tiveram mais medo. Tanto que depois do evento de Pentecostes, esses homens tomaram o mundo. O evangelho tomou o mundo através destes homens. E nós temos Paulo ousadamente pregando em Roma, diante das autoridades romanas. Veja só, que diferença que daqueles... Paulo não estava no meio daqueles homens, né? Mas de todos aqueles que estavam trancados na casa, com exceção de Tomé, eu gosto tanto de Tomé, o pessoal fala muito mal dele, mas eu gosto de Tomé. Tomé era o único corajoso que estava na rua ainda. Tomé era o único que estava lá fora, não tinha medo dos soldados do exército romano matá-lo, não tinha medo de nada disso, não tinha medo do Sinédrio, ele estava lá, no fronte, mas os outros estavam todos trancados com medo. E Jesus transforma esses homens temerosos, medrosos, em pessoas ousadas, intrépidas, cheias do poder de Deus para levar o evangelho. Então, o Espírito Santo foi uma ferramenta de poder para esses homens, para que o evangelho fosse pregado com ousadia, para que não tivessem medo, para que o evangelho se expandisse. Além disso, é a nova era do Espírito. Como já introduzi há alguns instantes, o Espírito Santo agia de uma forma diversa no Antigo Testamento, da que ele passará a agir agora no Novo Testamento. É óbvio que em todos os momentos, todos os que foram salvos só foram salvos por intermédio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo agia no coração dos incrédulos em todo o tempo. Mas agora ele passará a agir de uma forma diversa, que nós vamos ver na sequência. Isso é chamado também do primeiro reavivamento. Isso, uma pequena parte da corrente doutrinária pneumatológica vai tratar este avivamento de Pentecostes como o primeiro reavivamento. Mas eu trouxe o termo porque é o que a revista nos traz, mas eu vou explicar. É o primeiro reavivamento promovido na era da igreja. A primeira manifestação definitiva do Espírito Santo de Deus na igreja. Porque se você for tratar o Antigo Testamento, você vai observar que tiveram vários avivamentos.
avivamentos através de Moisés, através de Josué, através de Esdras, através de Ezequias, através de Isaías. Vários avivamentos permearam o Antigo Testamento. Mas este é um grande reavivamento da era cristã, da era de Cristo, pós a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos na história da igreja grandes avivalistas, grandes homens que viveram. E avivamento, e eu quero dizer para vocês aqui, com todo o respeito, mas avivamento não tem absolutamente nada a ver com o que as pessoas pregam hoje, com o que aqueles avivalistas dizem hoje. Que são aquelas manifestações que pessoas se reúnem e gritam, e choram, e rodam, e se jogam e se lançam no chão. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Sugiro para vocês, e vou deixar, o Adão vai deixar na descrição desse vídeo, um link para o YouTube de um vídeo chamado O Avivamento através da Oração. A oração como uma ferramenta eficaz para o avivamento do pastor chamado Franklin Ferreira. Sugiro veementemente que vocês assistam esse vídeo. Peço que vocês assistam esse vídeo para vocês entenderem um pouco do que é o avivamento bíblico, cristão e promovido pelo Espírito Santo. Para afastar definitivamente esse pensamento de avivamento que a gente carrega na nossa mente. Então, nós tivemos na era pós-Pentecostes, grandes movimentos de avivamento no mundo. Nós tivemos grandes homens como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Charles Spurgeon. Nós tivemos homem como Erlo Stegen, que é um homem que escreveu um livro chamado Avivamento na África do Sul. E ele mostra os grandes efeitos do avivamento. Erlo Stegen, ele era um alemão, um missionário luterano alemão, que foi enviado para pregar no meio dos Zulus na África do Sul. E é um homem profundamente racista. Racista no seu coração, enraizadamente racista. Não com a maldade, não o racismo que nós vemos hoje de maldade, das pessoas quererem oprimir raças diferentes. Mas ele compreendia no seu coração que os negros não tinham alma, não precisavam ser salvos. Eles eram pessoas diferentes dos brancos, então eles não precisavam ser salvos. E esse racismo tomou o seu coração tal forma que só foi dissipado através do avivamento que ocorreu na África do Sul. E aí ele passou a amar essas pessoas, passou a conviver, levar o evangelho a eles, comer com eles e desenvolver comunidades ali. Então nós vemos que o avivamento ele traz arrependimento, confissão de pecados, conversão, desenvolvimento da sociedade. Frutos do avivamento, totalmente diferente de gritaria, de bagunça, de giro, daquelas coisas horrorosas que não tem absolutamente nada a ver com avivamento. Só para a gente ter uma noção, a gente vai assistir agora um pequeno vídeo do pastor Franklin Ferreira tratando acerca de avivamento. É um pequeno vídeo extraído daquele vídeo que está no YouTube que eu gostaria que você assistisse, tá? Então vamos ver um pouquinho aqui o que ele fala sobre avivamento. Eu queria agora oferecer uma definição um pouco maior de avivamento à luz de todas as histórias que nós consideramos na quarta-feira. 12 histórias de avivamento do Antigo Testamento, começando no deserto, com Moisés, tenda da revelação, depois, geograficamente, esse avivamento se estreita, circunscrito às tribos de Israel, depois Mispá, depois Jerusalém, e depois aquele avivamento se abre no Novo Testamento, por assim dizer, de Jerusalém, Judéia, Samária, chegando até os confins da terra, com a expectativa de um derramamento do Espírito na igreja em Roma, em Atos 28. Uma definição um pouco mais elaborada de avivamento, então. Avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas e uma transformação radical da cultura por meio das missões, da educação e da reforma social. Vou ler de novo, eu quero dividir um pouco essa definição e fazer alguns comentários antes de avançar. O avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas, e uma transformação radical da cultura, por meio das missões, da educação e da reforma social. Por partes, então. Primeiro, o avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito. Quando nós consideramos globalmente os avivamentos da Sagrada Escritura, aqueles 12 avivamentos que Deus concede ao povo de Israel, ao povo de Judá no Antigo Testamento,
mas 6 moveres do Espírito Santo no Novo Testamento. O que nós percebemos, eu espero que fique claro para nós aqui ao considerar aquelas passagens, é que nós não temos como fabricar avivamento. Talvez muitos de nós aqui tenham sido criados naquela tradição e que se a igreja está fria, se está apática, você pode de alguma forma preparar o caminho do avivamento por meio de algum retiro, onde haverá algum tipo de renovação de votos na presença de Deus, confissões de pecados, depois algum tipo de evangelização naquele bairro, chama-se um evangelista carismático para pregar naquela igreja. Ok, se ocorrer muitas decisões ao final daquele sermão, então ali você teve avivamento, fabricou-se um avivamento. Mas essa não é a definição que procede da Sagrada Escritura. Muito ao contrário, é uma posição extremamente arrogante, porque quando a gente considera os avivamentos globais da Sagrada Escritura, ou considera globalmente os avivamentos da Sagrada Escritura, o que nós percebemos é que Deus é que começa o avivamento. Fica nítido que há um momento que o Espírito Santo irrompe com o poder naquela comunidade, como também fica nítido o fim do avivamento, o encerramento daquele avivamento. E nada que as pessoas tentem fazer consegue esticar aquele avivamento. Há um momento para começar, um momento para terminar. Por quê? Porque na segunda definição que estou oferecendo para os irmãos e irmãs, avivamento é uma obra soberana, é um dom do Espírito Santo, concedido graciosamente pela pessoa do Espírito Santo para uma comunidade num local ou para uma comunidade num país, comunidade do povo de Deus naquele país. Então, sugiro que você continue assistindo esse vídeo no YouTube, o vídeo completo. Você fez só um pedacinho, só para dar um gosto do que vocês vão ter lá. Mas assistam, se não puder hoje, assista durante a semana, tenho convicção plena de que será uma bênção na sua vida. Então, este avivamento que nós estamos vendo no Atos, embora a gente possa compreender que não seja o primeiro avivamento, porque nós temos avivamentos no Antigo Testamento, como por exemplo, o avivamento narrado no livro de Esdras. Quando Esdras, depois de restabelecer o culto, quando eles voltaram para a reconstrução dos muros de Jerusalém, todo aquele contexto da reconstrução tanto do muro, o objetivo de reconstruir a cidade, mas o objetivo de restabelecer o culto. Então nós temos ali Esdras se levantando às 6 horas da manhã, orando a Deus para que a palavra de Deus toque o coração das pessoas, e Esdras passa a ler a lei do Senhor. Observa que não é os Salmos que pode nos emocionar quando a gente lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esdras estava fazendo a leitura da lei, um texto pesado, texto de juízo, de responsabilidade, de obrigação. E a Bíblia nos diz que as pessoas, ao ouvirem a narrativa da lei do Senhor, passaram a se arrepender de seus pecados. Houve um aumento no temor, as pessoas confessavam seus pecados. E ninguém queria ir embora diante da leitura da lei. Todos eles ficaram de pé por inúmeras horas ouvindo a leitura da lei por Esdras. O que Esdras fez? Ele fez a pregação expositiva da palavra. Ele lia o texto e ele explicava aquele texto para as pessoas, para que elas compreendessem. Esdras não estava falando da história de vitória dele, Esdras não estava contando histórias da sua vida, da sua família, dos seus relacionamentos, da sua conversão. Esdras não estava contando piadas, não estava fazendo stand-up comedy gospel. Esdras estava lendo a palavra de Deus e a explicando. Ali surgiu um grande avivamento no meio de Israel. Assim como nós tivemos diversos outros avivamentos. Na história da igreja nós temos avivamento, da história mais recente da igreja dos últimos séculos, nós temos George Whitefield, nós temos Jonathan Edwards, nós temos Charles Finney, o próprio Charles Spurgeon, que nós reiteradamente citamos. Nós temos Erlo Stegen. O Erlo Stegen, ele foi um missionário, um pastor alemão que foi enviado para pregar no meio dos Zulus na África do Sul. Só que esse homem era um homem extremamente racista. Não racista de maldade, mas um racista institucional, um racista natural. Ele nasceu racista. Erlo Stegen, ele acreditava que não precisava pregar os evangelhos para os negros, porque negros não tinham nem alma, eles não eram pessoas como os brancos eram. Então não precisava pregar o evangelho. Mas houve um mover tão profundo do Espírito Santo naquela comunidade onde Erlo estava pregando. Ele pregava sem perspectiva de salvação, porque ele achava que os negros não tinham alma, né? E ali, esse reavivamento que houve naquela cidade, naquela comunidade, fez com que ele enxergasse a natureza do seu pecado. Ele se arrependeu profundamente, pediu perdão para aquela comunidade, passou a amar aqueles irmãos. E ele escreve isso no livro chamado Avivamento da África do Sul. Vale a pena dar uma lida. Mas voltando para cá, então nós temos, no primeiro reavivamento, esse que nós temos de Atos, dito pelo nosso autor como primeiro, nós temos fenômenos físicos, segundo Atos 2:2, uma profunda convicção de pecado,
Atos 2:39, e um grande número de conversões, além de um senso muito profundo de temor ao Senhor. Então nós conseguimos observar esses 4 elementos profundamente enraizados em movimentos de avivamento. Logo, avivamento não tem nada a ver com gritaria, não tem nada a ver com rolar, com girar, com bater na parede, não tem nada a ver com nada disso. Esses 4 elementos são elementos que nós conseguimos observar a partir do livro de Atos, que provocam, que são os genuínos avivamentos bíblicos. Lógico que não, na história dos avivamentos a gente não vai ver todos os elementos acontecendo, mas no mínimo os 3 que são comuns a todos são as profundas convicções de pecado, o grande número de conversões e um senso profundo de temor ao Senhor. E este último eu faço apenas uma observação. O temor do Senhor, apesar do sábio já ter dito que é o princípio da sabedoria, é um grande elemento de identificação de conversão. Pessoas que são genuinamente convertidas ao Senhor, elas têm esse senso de temor a Deus, de saber que Deus está no lugar. O próprio Jonathan Edwards, que foi quem eu mencionei a vocês há pouco, ele narra que, em um dos seus livros, eu não vou recordar qual é o nome dele agora, ele narra que em um dos dias da sua pregação, em uma pregação que ele estava escalado na sua igreja, ao se apossar do púlpito e abrir a sua Bíblia para pregar, ele não conseguiu pregar naquele dia. Porque ele disse que ele sentiu a presença de Deus tão intensa que ele só conseguiu cair de joelhos diante de Deus. E a única coisa que ele disse para a comunidade foi: Deus está aqui. E todos passaram a orar ao Senhor. Tão profundamente sensorial era a presença de Deus naquele lugar. Então, um dos grandes frutos do avivamento é essa sensação de que Deus está, esse sentimento verdadeiro de que Deus está, essa convicção, melhor dizendo, de que Deus está naquele lugar. Pois, evento do Pentecostes. Ponto 2, o evento do Pentecostes. Aqui nós vamos falar do contexto histórico daquele evento, daquela festa daquele ano. Lembrando que todos os Pentecostes anteriores não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi no Pentecostes do ano em que o Senhor nosso Deus foi morto. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto e ressuscitou. Então provavelmente o Pentecostes do ano 33 é o que aconteceu, isso é o que nós vamos falar. E esse texto está relatado dos versículos 1 a 13 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então ele traz aqui 2 significados. O primeiro dele é o significado agrícola, uma vez que era uma festa que comemorava também o sucesso da colheita, e o significado histórico, uma vez que essa festa foi estabelecida no Antigo Testamento, uma festa que foi estabelecida no livro de Levítico, ele tinha o seu contexto, o seu significado histórico. Nesse evento do Pentecoste do Espírito Santo, ali do Atos 2, foram relatados 3 fenômenos. A Bíblia nos relata 3 fenômenos. O primeiro é um som. Atos 2:2 nos diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Irmãos, é muito importante a gente compreender o que o texto está dizendo. A gente, primeiramente, antes de tentar compreender, a gente lê o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que veio um som de um vento impetuoso. Ele fala um som como de. Ele faz uma associação a um outro elemento que tem um som semelhante. Ou seja, assim como você ouve um vento muito forte, uma ventania, um vendaval muito forte, um furacão muito forte, você ouve o som deste vento, é o que ele está dizendo. O som parecia o som de um vento impetuoso. O segundo é uma visão, Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Línguas de fogo, como algumas pessoas dizem? Não. Línguas como de fogo. A aparência dessas línguas era como de fogo. Talvez com formato de chama, talvez com a cor. Mas não era de fogo. As pessoas não eram queimadas. Elas não sentiam essa temperatura na sua pele. O que se olhava e via eram línguas como se fosse de fogo sobre a cabeça das pessoas, e pousou sobre cada um deles. E o terceiro era uma voz estranha. Estranha no sentido de diferente. A gente vai pensar depois se era estranho de desconhecido, se era estranho de não existente no mundo, se era estranho de uma língua de um passado, de um aramaico, de um idioma já não mais conhecido. Enfim, vamos pensar isso depois. Mas era algo que algumas das pessoas que estavam ali não conheciam. E depois que acontece tudo isso entre os versículos 1 e 13, nós temos 2 grupos de ouvintes. Olha só, nós temos o grupo das pessoas que falavam. Quem era esse grupo? Era o grupo dos 12 apóstolos e mais os 120 irmãos que estavam reunidos no culto. Então, estava tendo o que nós chamamos hoje de culto. Eles estavam reunidos no cenáculo, numa casa, estavam orando ao Senhor, Lembra que esses homens, que o pastor Gustavo falou na aula passada, estavam na expectativa da vinda do Espírito Santo.
Eles estavam apegados firmemente na promessa de Jesus de que enviaria o Espírito Santo. Então esses homens estavam lá, orando, pedindo que o Senhor enviasse o Espírito, que o Senhor cumprisse a sua promessa. Eles estavam sentindo-se carentes da presença de Jesus. Eles perderam o seu Salvador, estavam clamando, Senhor, manda o teu Espírito, manda o outro Consolador que o Senhor falou que viria. E a promessa foi cumprida. Esse Espírito veio sobre todas essas pessoas que estavam ali, e as línguas, como de fogo, pousavam sobre a cabeça de cada um. E o versículo 3 diz que eles passaram a falar em outras línguas. Quando eles falavam em outras línguas, tinha dois tipos de ouvinte, dois grupos de ouvintes. O primeiro grupo de ouvintes eram aqueles que entendiam o que era falado. Eram aqueles que disseram assim, mas o que está acontecendo aqui? Eles são galileus. Por que eles falavam? Galileus, eles eram pessoas discriminadas pelos demais por conta do seu sotaque. Lembra que Pedro também era discriminado por isso, né? Ele tinha o sotaque, mais ou menos o que o pessoal o que o pessoal das capitais faz com o pessoal do interior. A sessão da roça, vocês falam tudo com Harry. Então, era mais ou menos algo nesse sentido. Que eles são galileus. Como é que eu, que sou um egípcio, estou entendendo o que ele está falando? Eles são galileus, eles falam tudo errado, tudo atravessado. Como é que eu, que sou trazendo para o mapa geográfico atual, né? Eu sou um iraquiano, sou um iraniano, como é que eu estou entendendo o que eles estão falando? Como é que eu sou um persa, estou entendendo o que eles estão falando? O que está acontecendo? Então nós temos o grupo das pessoas que entendiam o que era dito, mas nós temos o grupo das pessoas que não entendiam nada. E esses que não entendiam nada falavam assim, esse pessoal está tudo bêbado, eles estão todos bêbados. Então, não dá ouvido o que eles estão falando. Esse bando de cristão aí são tudo bêbado, não escuta o que eles estão falando. Pedro se levanta. Pedro se levanta junto com os outros 11. E nós temos a narrativa de Atos 2,14, e diz assim, ó, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a sua voz advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinham pensando, como vocês estão pensando. Sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí Pedro vai fazer uma exposição bíblica do que havia sido dito pelo profeta Joel alguns séculos atrás. E Pedro diz assim, olha lá, Joel 2, 28 a 29. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até mesmo sobre os servos e as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Pedro está explicando tudo isso. Olha que maravilha. Pedro fazendo a pregação expositiva de novo. Já falamos de Esdras fazendo a pregação expositiva lá, agora Pedro. Pedro está dizendo assim, gente, é o cumprimento da profecia de Joel. Vocês podem não ser cristãos, mas vocês são judeus. E o Antigo Testamento tem validade para vocês. Joel, que foi um judeu, profetizou isso aqui. Então nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. A diferença é que Pedro substitui o depois por nos últimos dias. Pedro tinha convicção que ele estava vivendo os últimos dias. Eles estavam diante dos últimos dias que iniciaram ali com o nascimento e a morte de Jesus Cristo e se consolida com a descida do Espírito Santo. Ele está falando, estes aqui são os últimos dias. O depois é isso que está acontecendo aqui. E que neste momento o Espírito é concedido a todos. Todos quem? Quem são esses todos? Ao que crê, ao que não crê? Ao que há de ser salvo e ao que não há de ser salvo? Não. Todos são todos a quem os que o Senhor chamar. Atos 2,39 diz, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Todos aqueles a quem o Senhor chamar serão revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui algumas outras, rapidamente aqui, algumas outras informações. O Espírito Santo de Deus não veio para os sacerdotes simplesmente. Ele não desceu somente sobre os apóstolos. Não foi somente sobre eles. Não foi somente para os ricos. Não foi somente para os letrados. Não foi somente para as autoridades. O Espírito Santo veio para todos os que o Senhor chamar. O Espírito Santo não faz distinção entre etnia, entre língua e entre nação. Entre idade, se é jovem, se é velho. Não tem diferença entre homens e mulheres. Servos e servas. Até sobre os servos e as suas servas derramarei o meu espírito. Profecia dos dias de Joel. Não tem diferença entre homens e mulheres. O Espírito Santo de Deus derrama-se sobre todos os que o Senhor chamar. Não temos razões nenhuma para acreditar que o Espírito Santo vai privilegiar um homem em detrimento de uma mulher em detrimento de um homem.
Assim como o Senhor Jesus trouxe dignidade a mulheres, isso aqui é uma pequena palavra contra o maldito feminismo, que muitas vezes entra na igreja e seduz o coração de muitas mulheres. E de muitos homens também, né? Que tem muito homem feminista que é estranha, parece uma contradição de termos, mas enfim. O Senhor Jesus trouxe dignidade às mulheres. O Senhor Jesus abençoou mulheres que eram tidas como pecadoras. Deu dignidade para essas mulheres, resgatou a sua estima, resgatou a sua alma, curou essas mulheres, transformou elas em pessoas dignas, mulheres que eram pecadoras, assim como fez com homens pecadores. Paulo diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Aqui Joel está dizendo que sobre as mulheres serão derramados o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, não há razão para a gente defender coisas que a Bíblia não defende. Todos são dignos da graça do Senhor, todos são dignos de receber da porção do Espírito Santo de Deus sobre os servos e sobre as servas. Apenas um pequeno parênteses. Então a gente não precisa ter no nosso coração essa diferença de machismo, de feminismo. A gente tem que ser da Bíblia. E se o Senhor diz que dá dignidade a todos, Ele dá dignidade a todos. Se Ele dá Espírito Santo a todos, Ele dá Espírito Santo a todos. Sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre filhos, sobre filhas, sobre todos. E observe que só são dois, né? Filhos, filhas, servos, servas. Não tem filhas, não tem serves, né? Estão correndo. E quais são os efeitos do Pentecostes? Quais são os efeitos práticos? Nada filosófico, nada teológico. Práticos. O que aconteceu na Igreja de Cristo depois, logo na sequência do Pentecostes? Como essa igreja passou a viver? Como ela passou a viver depois disso? Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, comecei a marcar aqui no amarelinho todos os efeitos do Pentecoste. Quase que não sobrou palavra, tem mais coisa marcada do que coisa desmarcada. Essa é a realidade de uma igreja que vive debaixo do avivamento do Senhor. Uma igreja que foi tocada por este avivamento poderoso de Deus. Então vamos tentar pensar algumas dessas coisas que estão aqui. É uma igreja que gostava de aprender de verdade. Aprender a verdade. Observa que ali na revista fala apenas assim, era uma igreja que gostava de aprender. Eu acrescentei essa verdade. Porque há muitas igrejas que gostam de aprender. Mas nem sempre se quer aprender a verdade. Em especial nos dias de hoje. Nós temos dezenas de igrejas que tendem a ensinar aquilo que a palavra de Deus não ensina. Igrejas que tendem a dizer que ser cristão e ser servo de Deus é algo que a palavra de Deus não diz. Por exemplo, tem igrejas que estão dizendo que você só é salvo se você for rico, se você tiver prosperidade, se você não tiver nenhum tipo de doença. Porque a isso o Senhor concede a sua prosperidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina em momento nenhum. Da mesma forma, há igrejas que têm ensinos diferentes daquilo que a palavra do Senhor prega. Essas igrejas não são igrejas que podem ser ditas como fiéis ao Senhor. A igreja do Senhor, ela gosta de aprender a verdade. Observa que ele diz que eles se dedicavam ou perseveravam ao ensino. Mas que ensino? Ao ensino dos apóstolos. Não era qualquer ensino. Não era ensino dos gnósticos. Não era ensino dos falsos mestres. Eles perseveravam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles tinham uma fonte de onde beber. Eles não bebiam água de qualquer lugar. Eles não bebiam água em poça suja. Eles não bebiam água lamacenta, água barrenta. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Além de ser uma igreja que gostava de aprender a verdade, não estava ansiosa por aprender mentiras ou coisas que satisfizessem seus egos, era uma igreja que amava de verdade, uma igreja que tinha no seu coração o amor. Olha só, o texto segue dizendo que eles se dedicavam, ou seja, eles perseveravam. Por que eu coloquei dedicavam e perseveravam? Porque se você estiver usando a Almeida Revista Corrigida ou Revista Atualizada, eles usam a expressão perseveravam. A NVI usa se dedicavam, que é ambas as expressões têm um sentido muito profundo. Se dedicavam diz que ele gastava tempo naquilo, esforço, energia para aquilo que acontecesse. Perseveravam mostra a mesma coisa, que ele continuava, mesmo diante da dificuldade, eles permaneciam ali. Na comunhão,
E comunhão é muito mais do que partir o pão. Até porque ele usa uma outra expressão, Lucas usa uma outra expressão para definir o partir do pão. A comunhão tem a ver com cumplicidade, tem a ver com parceria, tem a ver com preocupar-se, tem a ver com estar juntos. Irmãos, quantos de nós estamos passando por dificuldades de saúde hoje? Muitos de nós tivemos, por exemplo, muitos de nós passamos pelo Covid, graças a Deus, estamos todos vivos até então, graças a Deus. Pastor Gustavo, eu, o Walter, o Adão, a Débora também a gente acha, o Adonias, o Arthur. Talvez esqueci de algum outro irmão aí. Me perdoe se eu esqueci, irmão. Minha memória é bem ruim. Todos nós passamos por esse momento. Mas, irmãos, é tão reconfortante quando você está nessa fase e você recebe um WhatsApp de um irmão falando que está preocupado com você. Você recebe uma ligação dizendo assim, cara, eu estou orando por você. Nós estamos pedindo que Deus te abençoe, que Deus te sustente. É perseverar, é se dedicar, é dedicar alguns momentos da sua vida. De outro lado, é tão triste quando você passa por uma situação dessa e você observa que muitos irmãos nem se preocuparam contigo. Graças a Deus que Deus sustenta de outras formas. Mas o fato é que uma igreja que persevera na comunhão é uma igreja que se preocupa, uma igreja que se dedica seu tempo, uma igreja que... Pessoas, né? Lógico que nós estamos falando do templo, da parede IBN, falando das pessoas que compõem a igreja. Perseveram na comunhão, perseveram na dedicação. Eu estive com o irmão essa semana, o irmão está passando por alguns problemas de saúde, mas nós cremos que Deus há de conceder a vitória muito em breve. E esse irmão, ele conta como é incrível a edificação da fé que a gente tem quando ouve o testemunho desse irmão. É fabuloso, é fantástico, é fantástico. Em meia hora de conversa sobre o testemunho da sua vida, a minha fé foi profundamente alimentada. E ele conta como pessoas o têm abençoado. Como pessoas o têm abençoado, que muitas vezes faltam a grana para uma terapia, falta o dinheiro para cuidar do filho, e pessoas vêm e simplesmente o abençoam. Pessoas que não o conhecem, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos que não o conhecem, que não são os irmãos em Cristo, estão lá os abençoando. E o Senhor tem feito com que nada falte. Pessoas que se importam, igrejas que se dedicam, que perseveram na comunhão e manter a parceria. Mas era também uma igreja que adorava. Observe que no começo do texto, essas pessoas estavam reunidas num só lugar. O que eles faziam? Eles já estavam orando. Mas no decorrer do texto, dos versículos 42 e 47, como continuação disso, o texto diz que as pessoas estavam louvando a Deus. Eles continuavam louvando a Deus, continuavam orando ao Senhor, se dedicando em adoração ao Senhor. Era uma igreja que evangelizava, uma igreja que tinha como princípio a evangelização daqueles não alcançados. E, como consequência disso, nós temos: e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha o crescimento da igreja, por conta dos frutos, que é uma igreja que ama a verdade, que ensina a verdade, que aprende a verdade, é uma igreja que ama de verdade, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que evangeliza. Antes disso, eu quero só fazer um lembrete. Deixa eu voltar aqui, ó, no texto. Então o que nós temos aqui? Se dedicavam ao ensino, à comunhão, o partir do pão e às orações. Cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos por aqueles apóstolos. Aqui há uma discussão que eu não vou entrar agora, não dá tempo, se esses muitos sinais e maravilhas ainda são contemporâneos ou não. É uma discussão bastante longa que nós não vamos conseguir passar aqui. Mantinham-se unidos. Fala que não tinha dificuldade? Não fala. Mas estamos falando de gente, então tinha dificuldade. E a prova que tinha dificuldade é no momento em que as viúvas dos helenistas reclamavam que recebiam menos comida do que as viúvas dos judeus. Então a gente viu que já tinha conflito entre pessoas, mas independente dos conflitos, eles se mantinham unidos. E tinham tudo em comum. O meu ponto é esse. Há pessoas que extraem desse texto um entendimento político perniciosíssimo. Há pessoas que utilizam esse texto de Atos 2, em que os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Há aqueles cristãos, pastores evangélicos, que utilizam esse texto para defender uma doutrina, uma ideologia política perniciosa e, em certo ponto, diabólica, que é a doutrina do comunismo, a filosofia do comunismo. Então, pessoas que usam isso para dizer, olha lá, as pessoas davam, compartilhavam tudo que elas tinham umas com as outras. Não tinha nada que era de uma pessoa só, tudo era de todo mundo. Só alguns pequenos observações que não tem como a gente passar desse texto sem falar disso. Jesus Cristo não defendeu nenhuma doutrina política.
A gente não pode olhar para Jesus e dizer que Jesus era comunista, que Jesus era capitalista, que Jesus era socialista. A gente não pode dizer nada disso. A palavra de Deus está acima, Jesus Cristo está acima de qualquer regime político e ideológico que nós possamos encontrar aqui. Olhando para a Bíblia, nós conseguimos enxergar, sim, alguns conceitos de propriedade privada, nós conseguimos enxergar algumas coisas que podem ser assemelhadas a algum regime político atual, mas a gente não pode extrair da Bíblia nenhum regime político ou ideológico. O que nós temos aqui são pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, sentiram a necessidade de abençoar outras pessoas. Pessoas que entendiam que elas tinham muito mais do que elas precisavam. E de outro lado, tinha pessoas que tinham muito menos do que elas precisavam. Então elas tiravam do seu e davam para outras. Nós não temos aqui um Estado regulando isso. Nós não temos o Estado dizendo como as pessoas devem viver. Tudo isso era fruto do interior dessas pessoas, do Espírito Santo que entrou no coração dessas pessoas e a partir daí ele aflorou. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é o Estado dizendo que você deve fazer isso. São pessoas voluntariamente dando. Olha que coisa linda. E é isso que a igreja do Senhor faz. É isso que as pessoas fazem. Quando nós estamos na igreja dando a nossa oferta, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, o Senhor me deu muito mais do que eu preciso. Então está aqui um pouquinho do que eu tenho para abençoar quem não tem. Quando você faz as suas ofertas de missões, você está fazendo isso. Quando nós fazemos as nossas arrecadações de cestas básicas no nosso grupo de WhatsApp da igreja. Quando nós fazemos as nossas campanhas temporárias, né? Quando surge uma necessidade urgente. Quando, como aconteceu alguns anos atrás, quando teve uma chuva muito forte aí na Vila Holanda e destelhou a casa de alguns irmãos, que a igreja se uniu, que a igreja levantou o verbo e pagou e reconstruiu aquele telhado, reconstruiu a casa de irmãos. Quando pessoas ficam desempregadas, a gente se reúne para ajudar. É isso, é de dentro para fora. Não é um regime político, não é comunismo, não é marxismo, não é socialismo, nada disso. É uma motivação provocada pelo Espírito Santo de Deus que nos faz abençoar e compartilhar. Tanto é que duas figuras do Novo Testamento, né? Duas figuras do Novo Testamento, quando viram os filhos de Deus vendendo as suas propriedades, quando viram lá o Barnabé vendendo e entregando aos apóstolos e dizendo assim, ó, dá para quem precisar isso aí, eu não preciso mais disso, deem para quem precisar. Eles falaram, vamos fazer o mesmo. Venderam o seu terreno, guardaram um pouco para si e entregaram o resto dizendo que era dos apóstolos. Foram punidos. Por quê? Porque não deram tudo? Não. Porque tiveram o seu coração corrompido com aquele dinheiro. Então nós estamos falando aqui de uma mudança que acontece de dentro para fora. O Espírito Santo nos motiva a dar e nós, voluntariamente, sem imposição do Estado, sem imposição do governo, sem obrigação, nós damos, porque nós queremos que os nossos irmãos sejam tão abençoados quanto nós somos. Isso é voluntário. Fechado esse parênteses, prossigamos. E aqui nós vamos chegar no ponto talvez mais espinhoso da nossa aula. Isso aqui é uma bênção. É uma bênção falar disso. Pastor Gustavo, obrigado novamente, eu te amo. Mas eu já adianto que nós não vamos fazer um estudo profundo nisso. É apenas um estudo panorâmico, porque esse tema é um tema muito espinhoso, que demanda muita debate para a gente compreender. Então o que eu vou trazer para vocês? Um pouco do que a revista nos fala e um pouco do que a teologia da qual nós, na nossa igreja, seguimos, nos ensina. O versículo 4 do segundo capítulo de Atos diz assim: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Nós temos essa expressão, outras línguas, que é motivo de um grande debate há muitos anos. Digo, em especial, com relação ao advento do movimento pentecostal no Brasil. Nos primeiros séculos não havia esse tipo de debate. Nos primeiros séculos, os pais da igreja, século 2, 3 e 4, tinham a convicção de que esta discussão, esta expressão, havia cessado com os apóstolos. Então não havia esse tipo de debate até o movimento pentecostal ressurgir no meados do século XX. Esse debate é um tanto recente. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma grande discussão acerca do que é as línguas estranhas. Eu já repito, não é possível a gente exaurir esse tema aqui, porque a nossa aula é sobre o Atos capítulo 2. Mas nós vamos tratar alguns temas apenas para clarear algumas informações e para permitir que você faça suas pesquisas pessoais depois. Então o que eu vou tratar aqui é um pouco do que a revista nos diz, com base no que a revista nos diz, mas com base também na teologia que a nossa igreja adota. Veja só, a discussão trata dessas duas expressões, glossolalia
e xenolalia, ou glossolalia e xenolalia. Irmãos, o que são essas expressões? Quando o texto de Atos nos fala que essas pessoas passaram a falar em outras línguas, ele está falando do quê? De língua dos anjos, de uma língua extinta, como por exemplo o aramaico, o latim. Ele está falando de um idioma. Do que ele está falando? O texto aqui talvez não seja muito claro na nossa tradução, mas vamos perceber algumas coisas. Primeiro, glossolalia é uma expressão que é a junção de duas expressões, glossa e lalia. Glossa, ou glossa, fala de língua, é o órgão da fala. Mas também há a tradução de glossa como idioma e como a variação de dialectos, que significa dialeto. Lalia é linguagem, portanto, glossolalia seria o idioma, a linguagem falada de um idioma, de um dialeto. Há uma outra expressão chamada xenolalia. Xeno é estranho, é desconhecido. Lalia é linguagem, portanto, xenolalia seria, sim, linguagem estranha, que não é conhecida pelas pessoas. Talvez uma língua morta, uma língua de séculos atrás, como, por exemplo, o aramaico, que nos dias de Jesus já não era mais falado, ou era muito pouco falado, ou uma língua diferente, uma língua dos anjos, como as pessoas dizem. Não vou conseguir entrar em Coríntios 13, 14, não tem como tratar esse tempo, até porque já esgotou o meu prazo da aula. Então, qual é a discussão? O que Lucas escreveu aqui? Lucas escreveu línguas como glossa ou como xeno? Quando a gente vai consultar o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, e a gente vai procurar o idioma original, é importante de se fazer uma exegese um pouco mais apurada nisso aí. Quando você vai procurar o idioma original, você vai observar que Lucas escreveu noutras línguas. A expressão língua que ele usa ali é a expressão glossa. Outras línguas significa heteros glossa. Ele falou outras línguas, outros idiomas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outros idiomas conforme o Espírito Santo o capacitava. Portanto, Atos 2,4 não está falando de línguas dos anjos ou de uma língua desconhecida da humanidade. Ele está falando de outros idiomas. Ah, mas e Coríntios está falando do quê? Coríntios a gente vai falar quando chegar lá no Coríntios ou quando a gente fizer um estudo específico sobre isso. Mas neste momento nós podemos definir que Atos capítulo 2, de acordo com a nossa teologia, a teologia não que eu escrevi, óbvio, mas a teologia que nós seguimos, Atos capítulo 2, versículo 4 está falando de outro idioma, heteros glossa. E olha lá como a gente pode compreender. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Não era apenas judeus de Jerusalém que falavam de fala hebraica. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Que som? O som, como se fosse de um vento impetuoso. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha aí, cada um ouvia falar na sua própria língua. O que era dito por todos aqueles 130 e poucas pessoas. A multidão que veio, então, só recordando, né? Os 12 apóstolos estavam orando no cenáculo, mais as 120 pessoas. Quando fez aquele barulhão do som, que as pessoas ouviram aquele barulho do som, o povo chegou e começou a ouvir o que estava acontecendo. A multidão chegou e começou a ouvir. E essa multidão ouvia aqueles homens falando. Essa multidão de gente de todos os lugares que nós podemos imaginar. E cada um ouvia aquilo que eles diziam na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? As pessoas conversavam entre si: como é que eu estou ouvindo ele falar na minha língua? Ele não é galileu? Então nós estamos vendo expressões idiomáticas e não expressões de línguas estranhas. Se a gente fosse partir, veja só, se a gente tivesse partindo do que as pessoas chamam de línguas estranhas, nós iríamos ter que compreender que os ouvintes estavam recebendo o dom de discernimento, de tradução dessas línguas, de interpretação dessas línguas. Atos não está falando nada disso. Ele está falando apenas que as pessoas falavam e os outros, cada um entendia na sua própria língua. Na sua própria língua materna. E essa língua materna que ele está falando aqui, ó, essa aqui, língua materna, vem dessa variação do glossa que é dialectos, que é a linguagem própria de um povo. Cada povo compreendia isso na sua própria língua. É o que Atos dos Apóstolos está nos dizendo. Então, com base nessa informação, a revista vai nos dizer que não era uma consequência de vinho. As pessoas não estavam bêbadas. Elas não estavam bêbadas. Elas estavam falando idiomas que elas não conheciam,
mas elas estavam falando de uma forma consciente. Elas estavam conscientes do que elas estavam dizendo. Elas não estavam embriagadas, tomadas pelo vinho, perdidas seus sentidos pelo vinho. Não era um engano. Eles não estavam enganados. Aquilo era um milagre. Lucas afirma que cada um ouvia na sua própria língua. Eles não estavam falando palavras desconexas, palavras sem sentido, que não traz edificação para ninguém. Eles estavam falando palavras com sentido, com coesão, expressões idiomáticas verdadeiras, inteligíveis, de modo que as pessoas ouviram. O que eles estavam falando, gente? Eles estavam pregando o evangelho do Senhor. De que modo um persa iria entender o evangelho do Senhor se não tinha um persa que pudesse pregar para eles? De que forma um atual iraniano poderia entender se não tivesse um de mesmo idioma que falasse? Ali eles ouviram o evangelho no seu idioma. Eles não eram sons incoerentes, sons desconexos. Não era aqueles sons que nós costumamos ouvir que as pessoas fazem até piadas. Não era essa repetição sucessiva das mesmas palavras. Não era isso. Tinha o vocabulário era extenso. Eles ouviram pregações do evangelho. Era o vocabulário. E a glossolalia no dia de Pentecostes foi uma habilidade sobrenatural para falar línguas reconhecíveis. Então, o Pentecostes as línguas de Pentecostes, as línguas estranhas ditas em Pentecostes, não eram expressões desconhecidas. Não era uma língua conhecida apenas pelos anjos. Eram idiomas conhecidos no mundo. Conhecidos por todas as pessoas, por todas as nações do mundo. De modo que cada nação compreendia o que lhe era ensinado. Como eu já disse, não tem como a gente pegar o texto de Paulo. Quando chegarmos nos Coríntios, a gente vai pensar o que Paulo está falando sobre isso. Ou, de repente, se a gente fizer um estudo, o pastor fizer um estudo sobre isso, a gente vai ter algo mais próximo. Mas o que Atos está nos dizendo é que as línguas que foram ditas eram línguas conhecidas no mundo. Idiomas reconhecíveis. Os fonemas próprios de cada linguagem, de cada país, de cada nação, de cada idioma. A métrica falada, o ritmo falado de cada idioma. Então não era apenas a tradução, não era apenas um brasileiro falando em inglês, ou um brasileiro falando em russo, falando em chinês. A língua era compreendida, ou seja, havia a métrica falada, havia os fonemas que eram utilizados, havia o ritmo de cada idioma. Era isso que foi falado. As palavras eram compreendidas nos seus próprios idiomas. Meus irmãos, caminhando para a conclusão. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu de modo definitivo sobre a igreja. Não haverá uma outra descida do Espírito Santo sobre a igreja, de forma a se tornar, como cumprimento da promessa de Jesus Cristo, de que enviaria o seu Paráclito. O Espírito Santo de Deus desceu da forma definitiva para não mais abandonar a igreja, para não mais deixá-la. Isso foi definitivo e verdadeiro e permanente. A missão do Espírito Santo é capacitar a igreja para a proclamação do Evangelho. O objetivo do Espírito Santo não é dar poder para que as pessoas se sintam superiores às demais, para que as pessoas tenham o seu orgulho espiritual. O objetivo da capacitação do Espírito Santo para a igreja é alcançar outros. É sempre esse. Expandir o Evangelho, alcançar outros, até que todos ouçam o Evangelho do Senhor, até que aqueles que são os eleitos de Deus sejam salvos por ele. E ao mesmo tempo esse Espírito Santo capacita o servo, enche o salvo, ele dá poder para o salvo resistir ao pecado, ele dá poder para o salvo adorar a Deus com interesse de coração. É capacitar a igreja para a proclamação do Evangelho. Todo o salvo recebe o Espírito Santo em uma única ocasião. E aqui é outro ponto muito importante que a gente precisa deixar claro na nossa teologia. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo sela o salvo para o dia da sua salvação. Ele é um selo que é colocado sobre a vida do salvo. Significa que no momento em que você é salvo por Jesus Cristo, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento você é propriedade exclusiva de Deus. A partir desse momento você não vai deixar de ser servo de Deus. Você é dele. Deus é o seu dono. Há um entendimento teológico de que os cristãos podem ser salvos pelo Senhor sem serem batizados pelo Espírito Santo. Temos vários problemas, não tem como a gente entrar em todos, mas um deles que eu menciono é o seguinte. Se fosse possível uma pessoa ser salva por Jesus sem ser selado pelo Espírito Santo, ele não seria propriedade de Jesus. E em não sendo propriedade de Jesus, ele estaria suscetível a qualquer tipo de cilada do diabo e poderia a qualquer momento ter a sua salvação tomada. Poderia a qualquer momento deixar de ser salvo.
Contudo, a Bíblia nos ensina que nós somos salvos pelo Senhor Jesus e que neste momento da nossa salvação nós somos selados pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Significa que o batismo com o Espírito Santo, ou o selo com o Espírito Santo, ocorre uma única vez na vida do salvo. E ocorre quando? Quando o seu coração genuinamente foi entregue a Jesus. É lógico que é plenamente possível que uma pessoa conviva numa igreja há muitos anos sem ser salva, sem ser genuinamente convertida a Jesus Cristo. É possível que a pessoa esteja congregando há 10, 15, 20 anos e em um momento ele foi salvo. É neste momento, no momento da salvação, que o Espírito Santo passa a ser morada no nosso coração. A partir daí nós somos salvos. Até então, não há salvação. Há qualquer outro tipo de relacionamento comunitário e social, mas salvação acontece como ato regenerador do Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra, através do arrependimento, da confissão de pecados, e aí o Espírito Santo passa a ser habitação, passa a habitar definitivamente em nós. Mas observe, ser batizado no Espírito ocorre uma vez, ser cheio do Espírito não. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta e nos incentiva a sermos cheios do Espírito, a buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Todos nós recebemos um único batismo, que é o que a palavra de Deus nos fala. Quando Paulo escreve isso, ele não fala do batismo nas águas, ele fala do batismo no Espírito. Quando nós somos salvos por Jesus, o Espírito Santo de Deus entrou em nós e fez em nós a sua morada. Somos salvos pelo Espírito Santo de Deus, salvos por Cristo e batizados pelo Espírito Santo. Uma única vez. Contudo, nós podemos provar processos de enchimento do Espírito Santo várias vezes na nossa vida. E com certeza você já deve ter passado por momentos em que o Espírito Santo de Deus te encheu plenamente, em que você se sentiu cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Isso é o que nós devemos buscar. Pessoas podem ser cheias do Espírito Santo de Deus inúmeras vezes na vida, mas o batismo é apenas um. E nós devemos fazer isso, meus irmãos. Nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar sermos plenos do Espírito Santo de Deus. Onde o temor do Senhor é aumentado, onde o amor pelo Senhor é aumentado, onde a nossa devoção, a nossa piedade pelo Senhor é aumentada, onde há a intenção de comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos buscar essa plenitude do Espírito Santo de Deus. Lembrando, batismo é uma vez, plenitude várias vezes. Por fim, todo salvo deve buscar ser cheio do Espírito, é aquilo que nós falamos. Você foi salvo por Jesus? Você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus ao receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Amém. Agora seja cheio do Espírito Santo. Quando há uma teologia pentecostal, ela vai ensinar, ou uma parte da teologia pentecostal, acho mais justo dizer assim, ela vai ensinar que você só é batizado pelo Espírito Santo de Deus quando você fala em línguas, quando você manifesta o dom de línguas estranhas. A gente não tem essa referência bíblica. Esse é mais um entendimento empírico do que bíblico, né? As pessoas acreditam nisso sem muita fundamentação bíblica. Por quê? Porque o livro de Atos narra essa cronologia. Veio línguas como de fogo e as pessoas passaram a falar em outras línguas. Então isso se entende dessa forma. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos ensina que o batismo com o Espírito Santo serve para falar em línguas, serve para ter dons. A Bíblia nos diz que o batismo do Espírito Santo serve para a nossa capacitação, para o selo da nossa salvação, para a proclamação do Evangelho, para dar poder ao Evangelho. É para isso. E o Espírito Santo de Deus concede dons de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que nós pedimos a Ele. Por isso que a Bíblia nos orienta a buscarmos sempre os melhores dons. Outra discussão para outro tempo também. Só estou deixando ponto para vocês pensarem, para a gente discutir em outra ocasião. Então, meus queridos, finalizando a nossa aula, nós ouvimos aquele fragmento de texto do pastor Franklin. E fica aqui o meu apelo para todos nós. Que tal se nós buscássemos um avivamento? Nós sabemos que o avivamento é um fruto soberano do Espírito Santo, é uma decisão soberana do Espírito Santo, mas nós sabemos que o avivamento vem de acordo com as nossas orações. Ele vem por intermédio das nossas orações. São as nossas orações que provocam essa ação do Espírito Santo a avivar a sua igreja. A própria palavra de Deus nos diz que aquilo que nós pedimos, nós receberemos. Pedi e dar-se-vos-á. Ele está falando do quê? Ele não está falando de que nos dará um carro, uma casa ou dinheiro. Ele fala que nos dará o seu Espírito. Que tal se nós orássemos com o propósito de buscar o avivamento do Senhor, para que Ele avive a nossa comunidade? Nós temos visto um movimento muito grande do Espírito Santo na nossa igreja, mas a gente pode ter mais. E se nós orássemos e pedíssemos ao Senhor que Ele trouxesse a nós um avivamento, quem sabe um avivamento nessa cidade, quem sabe um avivamento nesse estado que nós vivemos, quem sabe um avivamento
seja o que nós precisamos para ter uma mudança no país. Muitas vezes a gente deposita a nossa confiança no Messias errado. Muitas vezes a gente confia na pessoa errada. Muitas vezes a gente coloca todas as nossas esperanças em quem não tem muito a mudar a realidade do mundo. Mas Jesus é possível, Jesus é capaz de fazer tudo isso. Busquemos um avivamento, que esse avivamento traga a nós o arrependimento, um senso profundo de temor, uma piedade mais intensa, e que através disso a igreja de Jesus seja fortalecida, seja edificada através do avivamento promovido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus derrame sobre você da graça, do amor dele e que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esta manhã que nós podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra, falar das Tuas verdades, falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que em nome de Jesus a graça do Senhor seja derramada sobre nós. Para o louvor do Teu nome nós clamamos e que logo mais à noite possamos celebrar a Ti com louvor, adoração e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus te abençoe muito, que você tenha um domingo abençoado e que logo mais, seja no culto das 17h30 às 19h, nós possamos nos encontrar e celebrarmos ao Senhor juntos. Orem por todos aqueles irmãos que estão passando pelo coronavírus, por alguma dificuldade de saúde. Interceda. Mantenha-se perseverante e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fiquem na paz.